Alô, amostradas e amostrados, estamos no mês de março e como você já sabe, a gente está jogando mais luz ainda, mais destaque para as nossas empreendedoras. E não poderia ser diferente no nosso Recife Amostrado que começa agora. Este que é um podcast da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional da Prefeitura do Recife e que sempre traz uma história, uma empreendedora, um empreendedor, que é para você ficar junto com a gente, que eu tenho certeza que você que se interessa pelo assunto empreendedorismo vai se identificar com muitas coisas que vão ser aqui colocadas, vai aprender um pouco mais, conhecer as experiências e quem sabe, se você já empreende, vai sacar algum pulo do gato e vai dizer, eu vou adotar isso aqui no meu negócio. Ou eu quero começar um negócio. Eu quero saber como é que eu começo, para onde é que eu vou. Então, este é o sentido do Recife Amostrado. Dar visibilidade e trocar aqui informações para você que nos assiste. No episódio de hoje, recebemos uma empreendedora chefe com pelo menos 10 anos de cozinha. Ela estava me contando que ela já foi CLT, já foi concursada, agora ela é empreendedora. Começou se amostrando com os docinhos. Quem não gosta de um docinho, né? Mas hoje ela tem um cardápio completo para apresentar no seu evento, nas feiras que ela participa, nas festas. E também em ponto físico, que ela estava contando aqui, que agora em janeiro ela abriu o ponto físico dela. Vamos conversar com Priscila Kelly, que assina o menu da Dengos Cozinharte. Priscila, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Olá, Lina. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Vamos conversar. Temos muitas histórias para trocar, porque quem mais se amostra está aqui. Adoro! Aí eu vou perguntar a ela qual é o signo dela. Aquário. Não, aquário não é um signo muito amostrado, não. Leão, Mas é de uma talvez. criatividade Ah, absurda e tudo se amostra bem. através daquilo que produz. Gostei Então, da resposta quem do argumento. chega, quem chega na minha barraca sabe que um evento nunca é igual a outro, porque meu cardápio é extremamente volátil. O que você encontrar hoje não vai E encontrar você em nenhum sempre outro foi lugar. assim comunicativa? Sim, Ou desenvolveu essa habilidade fazendo o negócio? eu sempre fui comunicativa, só que ao mesmo tempo muito observadora. Então, enquanto criança, eu observava muitas coisas. Tinha toda aquela questão de bullying, né? Porque eu sempre era bem mais nova das minhas turmas, que eu terminei meu ensino médio, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Então, era bem travada. Depois, né, com a graduação, com o turismo, comecei a enveredar pela área de eventos. E aí foi que eu descobri que, na verdade, eu gostava muito de falar, de Você convidar só e da era área de tolhida publicidade. antigamente, depois Isso. você desabrochou, floresceu e acabou-se. Hoje, assim, né, quem me conhece lá, quietinha, né, sou muito quietinha, dengosa, todo mundo sabe. Mas depois que eu chego, pronto, é dando pitaco no de tudo e no de todos e Conversando. conversando com todo mundo. A Priscila trouxe pra gente um ovo de Páscoa que eu quero que você descreva, porque esse podcast, Priscila, tanto ele é visual, como ele também só é auditivo, porque a gente tá no Spotify e tá também no YouTube. Fala sobre esse ovo de Páscoa que está aqui em cima da mesa. Descreve ele, as cores que ele tem e a razão por que você trouxe, porque você, na verdade, produziu esse ovo de Páscoa. Claro. Então, Dengos tem um cardápio sazonal. Eu trabalho por épocas do ano. Então, eu vou produtos de Páscoa, eu vou trabalhar na Páscoa, eu vou trabalhar com produtos de São João, no São João, pamonha, canjica, tudo de milho. Quando chega o Natal, tô lá fazendo os panetones artesanais, principalmente os salgados. E aí, com a Páscoa, todos os anos que eu trabalho com cardápio ativo, eu tenho que ter uma novidade. Este ano, para quem ainda não se ligou no calendário, tá, gente? A Páscoa ela vai coincidir com uma data muito importante, que é o Dia de Conscientização do Autismo. Então, Qual dia específico? dia 2. 2 de Dia abril. 2 de abril. Isso, não esqueçam, anotem. Temos que respeitar todos os dias, mas o dia 2 de abril é aquele dia que a gente tem que gritar para o mundo para que entendam que o atípico, na verdade, ele só é diferente, mas ele não é anormal. Né? Às vezes as pessoas tendem a querer Perfeito. colocar características que não necessariamente precisam. Às vezes querem, até as próprias crianças hoje se sentem tão pressionadas a agir da forma como a doença diz que deve agir, que acaba se enveredando por coisas que muitas vezes ela pode não sentir, mas é conduzida àquilo. Então, é a naturalidade que a gente tem que começar a trazer para as coisas. E aí eu quero lembrar isso, né, com esse ovo, que
vai ser o único lançamento que eu tenho esse ano. Normalmente eu lanço 3, 4, 5. Esse é o único que é para ter todas as atenções para ele, gente, porque eu quero que vocês atentem para essa data. E aí ele é um ovo bem colorido, tá? Com as cores que remetem ao autismo: amarelo, vermelho, azul e verde. Sendo que o vermelho eu tenho em 2 tons, um mais escuro e um mais claro. E o amarelo eu também vou ter em 2 tons, um mais escuro e mais claro, por conta dos sabores. Cada fatia dessa ela tem um sabor diferente. E o recheio é com brigadeiro de essências. São brigadeiros saborizados. Então, vou ter de maracujá, de menta, de cereja, de tutti-frutti. Cada cor vai corresponder a um sabor. E aí a criança ela vai poder compartilhar, porque a ideia da inclusão é a gente aprender de fato a incluir. E incluir significa ajudar a aprender a compartilhar, ajudar a aprender a conviver com as outras crianças e que as outras crianças também aprendam a conviver com ela. Porque hoje se enxerga a inclusão como algo assim, de proteção. Lógico, a gente tem que ter a proteção. A gente Mas tem que sabe dar das autonomia limitações. também, Mas você penso. tem que dar autonomia, tem que ensinar a ter autonomia. Tem que ensinar a ter coragem. Tem que ensinar, muitas vezes, muito mais. Porque como o autismo, cada criança vai agir de um jeito, cada um tem as suas limitações. Tem criança que ela vai conversar muito mais, tem criança que não vai conversar nada. Mas aí você tem que ensinar aquilo que ela precisa aprender. Então, é um ovo que ele tá super na moda, né? A tendência 2026 são as fatias. De fato, é um ovo assim que ele é um pouco mais trabalhoso, porque você precisa fazer parte por parte. Não é como no ovo tradicional, que são 2 partes, que você abre no Isso, meio, ele é todo fatiado, eu estava todo observando fatiado. isso. Exatamente, porque cada fatia dessa é justamente pensando nessa ideia, que eu vou Uhum. ter a criança que ela pode comer sozinha, que ela pode comer em família, que ela pode levar e comer com os amigos, que ela vai aprender a entender que cada cor dessa é diferente, assim como ela vai ser diferente de cada pessoa. Ninguém é igual a ninguém. E a gente anda perdendo muito a nossa identidade enquanto pessoa, justamente por se espelhar, né, em influências, em características, em modismos, em coisas que não é assim. Eu acho Uhum. que a gente, eu digo, a gente veio de uma época, como assim, né? Mas assim, viemos sim, de uma época em que a gente era muito socializável. A gente ainda ficava, né? Ainda brincava com as outras crianças na rua. E hoje, até para comer, é aqui. Se Na não for tela. aqui, a pessoa não come. Se não pegar o telefone para aquilo, a pessoa não faz. Então, o intuito também é esse, sabe? Os excessos, eles Os precisam ser excessos. Eu repensados. amo trabalhar com criança e ainda sem ser esse ovo, né, do autismo, mas eu tenho outros ovos infantis que sempre vão buscar que as crianças brinquem. Eu tenho um bem baratinho, que vem uns brinquedinhos dentro, um peãozinho, uma língua de sogra, aqueles brinquedos antiguinhos que a gente Uhum. recebia em sacolinha de festa, Aniversário. de aniversário, que não se recebe mais, né? Porque hoje você recebe tudo, só não recebe o que a criança realmente quer, que é brincar. Uhum. Então, assim, são essas coisas, porque eu ainda acredito que criança precisa ser criança para amadurecer no tempo certo. Às vezes a gente é obrigado a amadurecer antes e vai sentir falta depois, Com né? certeza. Então, Mas a Priscila Kelly foi maravilhosa com a gente, trouxe o ovo e ela disse até que não tinha colocado nem nas redes sociais dela. ainda não, Muito vai chegar lá. obrigada pelo carinho, pela consideração com o Recife Amostrado. E ela vai sortear, a gente vai sortear esse ovo junto com ela. Então você precisa entrar no Instagram do Recife Amostrado. Você vai indicar um amigo nos comentários, né? Você vai ver a fotografia, ela vai fazer vídeo, né? Isso, produção. Então é tudo organizado. E depois a gente vai jogar esses nomes, essas pessoas, dentro de um aplicativo de sorteio. Então é tudo transparente, facinho. Vai lá, né? Logo, logo a gente vai estar colocando Isso. essa foto, esse vídeo. E aí você vai conhecer o trabalho da Dengos Cozinharte, conversando aqui com a Priscila Kelly. Mas voltando, né? Depois que a gente falou desse ovo e desse baita presente, você era CLT.
que a gente Sim. sabe que está tendo uma transformação no mundo do mercado de trabalho, a gente tem aí os informais crescendo, o empreendedorismo crescendo, e principalmente nesse segmento feminino, né, as mulheres muito Isso. vocacionadas ou muito mais vocacionadas. Foi um caminho sem volta, você não querer mais CLT e querer fazer algo para você? Foi. CLT, eu não tenho, assim, interesse em mais. Minha paixão sempre foi concursos, né? Eu sempre fui, E você assim, passou, você estava me muito. contando. Sim, eu sempre fui muito estudiosa. Desde a primeira vez que eu li a Constituição, gente, eu tinha 9 anos. E eu li 3 Menina, vezes. que precocidade. Eu amava ler. Foi nem a Bíblia, foi a Constituição do Brasil, Li a 1988. Bíblia também, Ah, mas eu li a Constituição. Porque, assim, é importante a gente saber quem a gente é e a gente conhecer antes de sair falando. Hoje a gente vive um momento, né, de muitas instabilidades, de muitos lados, de muitas coisas, mas você não pode tomar posição de nada na sua vida sem você conhecer primeiro o o que você achismo não tem é e para onde você achismo vai. não é opção, gente. Tem que ser realmente embasado em alguma coisa, E isso, e você na tem que ciência, nos saber dados, na ter informação. ciência, né? Se as pessoas não têm ciência, então. E aí, assim, eu comecei tudo muito, muito cedo, né? Então, eu, quando fui, assim, terminei o ensino médio, a primeira coisa que eu fui fazer foi concurso. E aí eu passei. Logo de cara? Não, eu fiz o CREA, que eu não passei, eu só esperei dar a idade, né? Eu nem tinha 17, faltava uma semana para fazer 18. Eu digo, mas se preocupem, não. Quando eu passar, eu já vou ter 18. Uhum, e Mas eu passou. tava ali. Não, o CREA eu não passei. Eu fiz, olha, por isso que eu digo, não desistam. Fiz o CREA, fiz muitos outros e eu não passei. Eu passei em um que eu não imaginei que iria passar, no STQE. E eu trabalhei em Goiânia, na Agência do Trabalho de Goiânia. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, sabe? Porque foi ali que eu entendi o quanto que eu gostava de lidar com o público de verdade, de atender assim, cara a cara, de No conversar, balcão. de ver as suas necessidades, de poder ajudar Uhum. como eu realmente queria. E depois disso foi que eu passei a. Um amigo resolveu abrir um negócio de desenho, aí eu fui para esse negócio de desenho, ajudei ele a montar a empresa, ajudei um outro amigo a montar outra empresa de contabilidade, que hoje a empresa dele já está aí com 11 anos, a JA Assessoria já está aí há 11 anos no mercado, a empresa de desenho também continua lá, em E você, Jaboatão. 10 anos também nesse tempo, né? 10 anos, você Foi começou junto com eles, eu quase, pouco eles depois eles deles. estão com mais ou menos uns 15, É, então aí 10 anos eu você fui tem um de pouquinho depois, empreendedorismo. porque depois eu saí, né, da empresa de desenho e fui trabalhar mesmo CLT, fui trabalhar em loja com assistência técnica dos móveis REM. E eu trabalhei 2 anos, um ano realmente carteira assinada e um ano ele tinha me demitido, mas eu estava com pena, esperando ele botar alguém no meu lugar e eu me arrastando ali, sem nem estar realmente registrada, nem estar com nada meu e estar naquela coisa solta. Nesta época de CLT, você já fazia os docinhos para Foi vender? aí que eu comecei. As meninas de lá foi que começaram a dizer: Pri, tu faz tantos de brigadeiro, que de vez em quando eu postava alguma coisinha na época Facebook, né, gente? Uhum. Postava algumas coisinhas no Facebook, aí o pessoal traz pra gente provar. Aí ficava brigadeiro de menta, uma amiga minha traz, 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 traz. Eu, Que é incomum brigadeiro de menta. sim, E você que quis apostar nesse produto tenho até diferenciado hoje. logo de cara. Ah, eu tenho muitas linhas de brigadeiros alcoólicos. Isso aqui é a linha de brigadeiros essências que são para as crianças das festinhas de aniversário, né? Tudo Certo, bem coloridinho. certo. Mas eu tenho alcoólicos, eu tenho essências, eu tenho gourmet, eu tenho vários. Comecei com os brigadeirinhos ali, atendendo eles, mas eu sempre amei fazer bolos, os bolinhos caseirinhos, porque eu sou criada com vó. Tive meus Uhum, pais presentes, mas eu uhum. sempre morei com os meus avós, né? Meu avô, minha avó, meu avô faleceu. Na época que eu abri Dengos, foi justamente eu estava precisando me estruturar emocionalmente, Elaborando essa perda do precisei seu avô. ressignificar fazendo o que eu gostava. E aí, as meninas pedindo, pedindo, pedindo. Aí eu comecei a fazer os brigadeirinhos e os bolinhos. Porque
Eu não trabalho com bolos de festas, assim, eu trabalho com bolos caseirinhos. Caseirinho, aquele Aquele. para tomar café ou Isso. refrigerante. Um bolinho de Ou água, cenoura. Também, o que água, você quiser. refrigerante, café. Uhum. Mas eu gosto muito de me amostrar e de fazer coisas diferentes. Então, um maracujá com chocolate, um paçoca, um laranja, Bahia laranja mesmo, aquele que você sente o cheiro da laranja a 500 Uhum. metros de distância, sabe? E é disso aí que comecei a fazer os produtinhos. Na época, é, o meu ex-namorado, ele me ajudou a contextualizar isso. Eu já tinha iniciado uma segunda graduação de design, só que Uhum. eu não cheguei a concluir. E aí Uhum. a gente pensou na marca que é até hoje, juntos para compor. E o que era só Dengos virou Dengos Cozinharte, porque com o tempo, né, eu fui entrando nas feirinhas e querendo levar a Ampliou. proposta da arte na cozinha. E fui ampliando as coisas e fui aumentando. Desse primeiro momento da pequena produção, uma produção mais caseira, para uma produção média e uma produção maior, quanto tempo você levou para desenvolver essa trajetória? Assim, 1 ano, 2 anos? Ou foi mais tudo Não, imediato? foi bem lentinho, porque assim, naquele primeiro momento, eu ainda não acreditava que eu ia fazer aquilo. Era hobby? Porque eu achava que eu ia arrumar outra coisa logo logo, ou ia para outro CLT, ou ia fazer outro concurso, porque eu não parava, vivia fazendo assim as coisas, então eu não estava levando muita fé. Fiz a logo, mas eu não estava levando muita fé. Eu já tinha vendido mousses e picolés em outro momento da minha vida para pagar minha faculdade, né? Essas coisas assim de transporte, xerox, não sei o quê. Nesses aspectos eu sempre fui muito independente e eu gostava de pagar minhas coisas. Então eu achei que aquilo ia ser só mais uma chuvinha. Hum. Mas eu não queria dar o braço a torcer porque a empresa que eu estava, né, colaborando, os donos em si não acreditavam muito em mim. Então eles queriam me manter ali, mesmo que eu não tivesse fichada, mas eles queriam me manter ali. E aí o meu ponto final foi no dia que eu cheguei e a dona olhou para mim e disse: "Você vai viver de bolinho?" Eita, que provocação. Aí eu disse: "Eu vou. Eu não dou uma Tu semana." respondeu consciente ou respondeu sem pensar? Você lembra? Sem pensar. Sem pensar. Só pelo Eu só desaforo. conseguia ouvir a frase dela ecoando. Você vai viver de bolinho? Bota um eco nessa frase. Ela é marcante. Aí subiu aquela quentura, aquele fogo, né? Tu se É. arretasse. Porque assim, eu normalmente era muito tranquila. Eu sabia É que aquariana. tinha uns deboches, umas coisas, mas ah, não me interessa. Às vezes eu até via uma coisa ou outra, mas foi realmente pela provocação de que por que eu não viveria daquilo? O que aquilo é menos do que qualquer outra coisa? Esse tipo de coisas são coisas que eu realmente não aceitava. Eu, antes dos 15 anos, tinha um programa de rádio chamado Pacato Cidadão, Hum. na Rádio Dom Bosco com a minha tia, Que é de Abreu e Lima. que é de Essa Abreu e rádio Lima. existe até hoje. Existe até hoje. Pacato Cidadão, a gente atuou por uns. Eu atuei, pelo menos, de frente, acho que uns 2 anos. Era criança, mas eu ia pra rua entrevistar. Sei. E- Amostrada mesmo. Amostrada, amostrada. Aí o que acontece? Aquilo ali ficou marcado porque eu não aceitava essas coisas. Porque o que o seu vai ser menor que o meu vai ser maior que de outra pessoa. A gente consegue coexistir bem, sabe? Então, assim, aquele você vai viver de bolinho foi o que realmente eu fui para casa pensando. Eu disse a ela que não ia voltar. E ela disse: com uma semana você tá aqui me pedindo de volta. E eu disse: eu não vou voltar. Aí você efetivamente começou a produção. E não voltei. Você já tinha o nome Dengos Já. Cozinharte, já tinha na tua cabeça, já Já estava tinha o nome, já tinha o Instagram e não tinha postado uma foto. Ah, Não tinha postado nada, 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 aí nada, dissesse, nada. agora vai. Aí eu passei um tempão elaborando aquilo, né? Comecei a postar no meu pessoal, que eu pensava, será que as pessoas realmente vão gostar? Será que vão comprar? Porque quando a gente tá começando, são muitos serais, né? E aí você tem uma rede limitada de pessoas que você conhece. E uma hora a sua rede esgota. Então, eu comecei a me preocupar muito com isso, porque eu sempre me preocupei, na verdade, com a saúde das pessoas também nesse meio, né? Meu avô, ele teve diabetes, tem todo um histórico, enfim, que aí eu fazia, poxa, não dá para eu ficar vendendo a pessoa direto. Então, eu passei o restante do ano, que já foi
do meio pro final do ano, postando somente na minha, somente uma coisa aqui, outra ali, mas ainda com muito medo, porque eu sempre fui muito medrosa. E aí, quando teve o aniversário da minha tia-avó, que ela completava ano no dia 1º de janeiro. Aí eu fiz um bolo, tirei foto e postei no Didengos. Ninguém curtiu, tá, gente? Só pra constar. Ninguém Eu tô rindo curtiu. com a graça com que ela diz isso. Ninguém curtiu. Na verdade, nem eu curti. Porque até então eu não tinha pensado nisso. Aí eu fiquei pensando, deixei a foto lá maturando, né? Aí depois eu digo, não, eu preciso falar com alguém pra alguém ir lá curtir. Aí falei com a vizinha minha, que é minha cliente desde sempre, desde os mousses, Aninha. E aí a Aninha foi lá, pediu Curtiu. pra filha dela curtir, que nem Instagram ela tinha. Foi assim que começou o Dengos. Caramba, que coisa boa. E assim, É eu na digo, topada, é na quebrada de cara que a gente dá que a gente não, aprende, quebrada né? de cara, eu sou mestre, meu amor, mestre. E aí, assim, eu digo, poxa, comecei, postei uma foto. Eu preciso começar a me mostrar mais. Só que eu não sabia por Quem onde não é começar, visto não é mulher. consumido, minha gente. Mulher, eu não sabia por onde começar. Gente, vocês têm noção que eu não tinha ideia. Eu digo, tá, e eu vou postar pra quem? Eu vou chamar quem? Como é que vai ser? Antes de sair da empresa lá e tudo, o meu tio, ele tinha sido demitido. E eu comecei a cozinhar outras coisas, sem ser esse que eu levava pra loja, para ajudar ele. Então eu ia pra rua, pra feira, com um carrinho daqueles de compra, com munguzá, salada, e gritando na rua: olha o munguzá, olha a salada, para ajudar meu tio. Uhum. E comecei aí, digo, olha, comecei aí, todo mundo que eu vendia munguzá, salada, eu ia passando aí depois dizendo, eu tenho dengos também, eu vou botar uma banquinha. Só que eu não sabia onde. Ou seja, você começou pelo boca a boca a divulgar a Sim. Dengos Cozinharte, boca a boca. E contando com os feirantes, com o pessoal do comércio, que era o pessoal que me comprava quando eu passava com o carrinho de compra gritando, né, o que tinha. E foi na feira, né, que eles começaram a ver que realmente era bom, porque munguzá de vó, né, gente? Tem como munguzá de vó ser ruim? Não Não tem. tem. É impossível. E o munguzá da minha avó é o melhor do mundo. Quem não experimentou não sabe que tá perdendo, porque a comida de milho toda nossa vem de vó. Então não tem como ser ruim. Por favor, quem já comprou, já aproveite aí o vídeo e comente. O que é queijadinha, o que é bolo de milho e o que é munguzá, porque todo mundo que já passou por Dengos sabe o que é isso, porque vem da minha avó. A receita é dela. Ela acompanha até eu comprando milho, mulher. Ah, que Eu tenho que fofa. comprar o milho e levar para casa para ela dizer: presta, não presta, presta, não presta, faça assim, faça assado. Não pense que existe liquidificador. Gente, aqui, ó, Ralando mesmo, na no mãozinha. ralador. Haja mãozinha em junho. Então, assim, toda a nossa comida ela é artesanal porque nós fazemos, porque nós acompanhamos, porque nós passamos isso. Só um pros detalhe, em clientes. cima disso que você está falando, Priscila. Essa cestinha que você trouxe aqui com várias guloseimas, você falou que você não terceiriza, que você que faz, não é isso? Sim. Tudo é que você que faz. E o que é Sim. que tem dentro aqui dessa cestinha para quem está só escutando? Tem um mini bolo, né? Que hoje na minha loja, uma das coisas que eu pensei, né? Eu digo, eu acho que eu não vou vender bolo, porque tem tanta casa do bolo por aí. Engano meu. Hoje o que eu mais vendo na loja é bolo Caseirinho. caseirinho. Então eu tenho um mini bolo de Oreo. É Oreo, porque assim, eu não sei o gosto de vocês, mas sinceramente, a disputa lá em Abreu é banana, é cenoura, é Aí tu fosse pro outro maracujá. lado. Aí tu botasse o Oreo no meio. Não, é isso que eu mais vendo. Ah, Eu tá. faço, acabou. Esses bolos mais tradicionais, Oreo, Nutella, que normalmente é o que o pessoal mais vende nas Paçoca. feiras. Isso, quando você vai para as feiras, o pessoal quer muita coisa assim, com morango, com Nutella, com Oreo, com não sei o quê. Lá é diferente. Na loja é diferente. O público da loja é diferente do Pessoal, público o da pessoal feira. realmente dá valor ao que realmente eles não veem tão fácil, É né? um bolinho de Oreo. Esse é o bolinho de Oreo. Eu tenho. Aqui é para mostrar alguns produtos que vão Sim. estar na Páscoa, né? Na semana de Páscoa lá. Eu tenho uns bits de brownie, tenho mini ovos.
Tenho uns biscoitinhos amanteigados que são a paixão das crianças, né? As crianças viciam nesse biscoitinho. E eu tenho aí Uma uma barra barrinha. de chocolate, Isso, é? tem uma barrinha colorida, Colorida. justamente porque muita coisa do meu cardápio, gente, é infantil. Tem ano que eu trabalho alguns mais adultos, sim. Só que mesmo quando eu tô nas feiras, até trabalhando com caipifruta, tem feira que eu trabalho só com caipifruta, Porque viu? você tem drinks, você tem sucos, Tenho. você tem massas, você tem açaí, você tem doces, Tenho você tem ovo de tudo. Páscoa. Você tem um cardápio bem amplo. Sim, tem feira que eu só. Ah, não posso trabalhar com comida, vou só com bebida. Beleza, vou também. Que não é muito comum em feira, não, Priscila? Assim, a gente vê muita comida. É. Drinks você tá trazendo. Salada de fruta a gente até encontra, mas drinks, pra mim, não é uma coisa comum em feira. Aqui em Recife não é tão comum. Existem pessoas que trabalham, sim. Hoje, principalmente na Feira da Aurora, em algumas outras feiras, tem umas pessoas que estão trabalhando já com eles ali, sacadinhas. Mas em Paulista, por exemplo, na feira que eu colaboro, na do chefe, sempre teve, né, caipifrutas, drinks, e aí você encontra o pessoal fazendo. Não é tão comum encontrar mulheres fazendo. E aí Ainda tem isso, né? tem eu e tem a Dani, que a Dani também faz. Mas é mais comum você encontrar barracas de caipes, de drinks com homens à frente. Entendi. E aí, a minha forma de trabalhar, inclusive até com as bebidas, é justamente pensando nas minhas crianças também. Então, eu trabalho com fruta fresca. Uhum. Trabalho com as frutas frescas e trabalho com um mix de frutas que lembram combinações detox. Que o meu incentivo é para que tomem suco, Uhum. né? Então, eu trabalho combinações manga com maracujá, uva com ameixa. E elas gostam porque é aquele suco colorido, aquela coisa assim bem colorida, então é bacana. E aí, adulto, criança, todo mundo acaba tomando. Você trouxe aqui, Priscila, uma coisa muito interessante, que é a questão da tua avó, da tua família. Você aprendeu muita coisa com a sua avó. Mas quando é que entra, em que momento entra na Dengos Cozinharte a capacitação? Porque drinks, você, acredito eu, tenha que ter. Você aprendeu, você fez algum curso. Sim. Em que momento a capacitação foi não somente um diferencial para a tua trajetória, mas assim, uma necessidade. Eu preciso melhorar, eu preciso me capacitar, eu preciso aprender. Em que momento desses 10 anos você deu esse pulo? Em vários momentos, né? Eu sempre gostei de ter essa criatividade de ir mudando os produtos. E por ter o cardápio sazonal, as épocas em que não tem, né, Páscoa, eh, São João, Natal, os outros espaços eu preciso ir trabalhando com outras coisas. E tem feiras que realmente têm necessidade de outras coisas. Porque quando eu deixei de atender encomendas, a primeira coisa que eu fiz foi me voltar para as feiras, já que era onde eu teria o contato direto com o público. Sim. E aí, para eu trabalhar com a caipifruta, eu tinha tido o start com os sucos detox, que eu fiz os sucos, mas eu realmente precisava de um conhecimento maior para elaborar os drinks. As caipes eu desenrolava, mas e os drinks, como seria? Então, sim, eu precisei me preparar, aí eu fiz um curso pela Secretaria de Olinda, né? Uhum. Outros locais que também já cheguei assim mais próximo, né, que precisei me capacitar um pouco mais pelo Sebrae. Tem a Tassiana, que eu não sei se você conhece, uma super águia. Ela tem um projeto Mulheres Águia que é de incentivo ao empreendedorismo feminino. Teve uma época que eu estava muito com Maristela do circuito de feiras, e aí a gente tinha essa coisa da formação muito forte. Então, eu tanto ministrava palestras, né? Palestras de marketing, palestras de empreendedorismo, aquilo que estava dentro da minha área de atuação, né? De publicidade também. E, ao mesmo tempo, ir assistindo a das outras colegas, e aprendendo com as outras palestras, e participando de cursos. Então, hoje, a gente tem o acesso não só em confeitaria, mas para diversos Outros produtos, produtos. né? A gente tem um acesso muito bom, porque se você vê, a Arcol oferece cursos, o chefe confeiteiro oferece cursos, então a todo momento você pode ir aprendendo coisas E novas. aí você, empreendedor, empreendedora, tem que correr atrás. Se Lógico, vai cair do céu é chuva. exatamente. Até porque, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com tendências. Esse ano eu vi que a tendência é o fatia, né? Esse ovo fatia. Mas como eu faço dar sentido a essa tendência? Porque uma coisa que eu sempre tive em Dengos é que tudo tem que ter um sentido para nossa vida, né? Primeiro, a gente tem que ter Deus nos guiando. E segundo, a gente tem que ter
posicionamento de vida. Se você entrega a sua vida na mão de outras pessoas, você não faz acontecer. Quem tem que fazer acontecer é você. Deus te possibilita o conhecimento, mas é você que tem que fazer o uso do conhecimento. É você que tem que saber aplicar. É você que tem que lutar, que tem que buscar, que tem que melhorar. Porque não adianta você somente ficar. Eu sei que na Arcol tem curso, não sei onde tem curso, eu sei. Eu sei que isso aqui vai ser tendência, eu sei. Mas o que eu faço com o que eu sei? Eu tenho que ter esse movimento. Porque muitas vezes as pessoas ficam, eu não tô conseguindo vender muito. Eu vi que isso aqui tá na moda, mas para mim não foi legal. Acontece, às vezes uma moda pode não colar para o seu Pro público, seu porque público. cada público é um público. Mas como você aplicou? Você buscou entender como aquilo Você funciona? dialogou com esse Você... público, sei lá, por um Instagram, nessas feiras, Isso, né? Você conversou com esse público que está na feira. isso. A Priscila já identificou que tem público de feira e tem público de Instagram e tem um público que vai na tua loja. Lógico. E assim, antes de abrir a loja, o dono do espaço, inclusive, ele ficava sem entender. Ele fazia, meu Deus, essa menina não vai abrir a loja, não, é? Minha filha, você não vai abrir a loja, não. Ele Você ficava dizendo. alugou Eu aluguei em dezembro. e abriu em janeiro Aí, ou foi fevereiro? fevereiro, dia 6 de fevereiro, eu abri. Só que eu fiquei do Natal até fevereiro sentindo o público dali. Aí eu ia o finalzinho de semana ou durante a semana, colocava um produto, colocava outro em um horário e outro. Eu fui experimentando diversas facetas daquele lugar para hoje entender que a melhor coisa para mim é abrir de quinta a domingo, sendo que de quinta a sábado eu abro mais a parte da tarde, às vezes eu abro pela manhã, mas eu abro a parte da tarde, fecho às 6:30 da noite, e no domingo eu abro até 1 hora da tarde. Porque esse é o horário de necessidade do meu público para atender aqueles produtos que eu tenho. Uhum. Então, eu precisei passar quase 2 meses sentindo a necessidade do meu público. Eu não tinha ideia de botar bolo. Não queria botar bolo, mas o que o público quis? Bolo. Então, assim, quando você vai para a feirinha, às vezes você vai, tem muita gente que começa, logo desanima. Eu fui para a feirinha e tive um prejuízo danado. Gente, feirinha, assim como qualquer mercado, como na loja, como em qualquer lugar, você pode ter ganhos e você pode ter perca. Você tem que ter o pé no chão. Você tem que analisar, eu errei, a feira realmente não é para mim, ou a feira é desestruturada, mas eu tenho que fazer uma avaliação. Eu tenho que saber se vale a pena ou não. Trabalhei com feiras, trabalho, na verdade, né, com feiras há 8 anos. Então, faz 8 anos que eu tô na feirinha. E a minha primeira experiência foi um calote. Conta. Conta pra gente aprender. Gente, pelo amor de Deus, quem estiver assistindo o vídeo que passou pelo calote comigo, vocês vão entender o que eu tô falando. Foi no Dona Lindu. Lá na Zona Sul. Porque a Priscila, ela é sediada em Abreu e Lima, que é a região metropolitana do Recife, mas ela passa pelo Recife sempre. Eu vivo no Recife, Ela gente. vive andando por aqui. Conta a história do calote. Meninas. Se não for dar gatilho em você, né? Meninos, meninas, pelo amor de Deus. Até hoje, se vocês forem rolando lá o meu Instagram, vocês vão ver lá uma nota de repúdio que eu deixei lá. Porque antigamente a gente não tinha, né, esse mundo de feiras que tem hoje. Hoje realmente tem diversas opções em todos os lugares e Sim. tal. Antigamente eram pouquíssimas. E era difícil você entrar na feira. Porque tinha uns expositores que já eram mais acostumados, né, a estar lá. E você com produto novo, para você conseguir entrar, era extremamente complicado. Eu nunca tinha participado nenhuma, queria muito entrar. Já tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido. Tentei diversas curadorias e nunca era aceita. Aí teve uma feira abençoada que me aceitou lá no Dona Lindu. Aí tu dissesse, opa, Eu digo, é agora. agora é minha hora. Vou Agora entrar vai. na feira e ninguém me tira. Agora eu entro e ninguém me tira. E eu tinha que entrar em Recife, né? Então, produzir era a época que eu ia entrar com o meu cardápio de Natal, que era outubro. Finalzinho de outubro já. E eu tinha falado com ela em agosto.
Aí eu expliquei para ela que na época eu estaria trabalhando com produtos de Natal, mas que eu poderia levar outra coisa para complementar, se ela quisesse. E aí ficamos acordadas de panetone e algumas sobremesas. Aí eu digo, poxa, foi até fácil, né? Não foi difícil. Ó, gente, quando a esmola é demais, Santo santo desconfia, viu? Mãe já dizia, e é verdade. Quando chegou a feira, que eu um dia antes, ela tinha postado um vídeo no grupo mostrando que estava na montagem, mas não se mostrava, né? Ela mostrava que estava montando o espaço. Quando chegou no dia da feira, chega eu lá com 80 panetones, vários coolers de sobremesa que eu não tinha ideia de quantidade, não tinha ideia de nada. E o Dona Lindu, tomado de produtos pelo chão, tomado de açaí derretendo, sorvete Não indo tinha as embora. bancas, não tinha os estandes? Ela fez um overbooking. Nossa, Foram 80 empreendedores e só tinha 20 barracas. caramba, Priscila. Foi Desesperador. desesperador. Muita gente chorando, muita gente agoniada, aquele desespero. Imaginem que começou a juntar, né, os ambulantes com o pessoal que já estava lá, porque todo E mundo ela estava descarregando. lá? Não, Né? não, ela contratou uma menina para ir para lá e sumiu. Gente, que coisa tenebrosa. Ela realmente fugiu. Aí foi todo aquele processo, né, de eu tentar entrar na justiça, fui na delegacia, fiz um BO. Só que dos 80 empreendedores, foi eu e mais 3. Somente eu dei depoimento, os outros desistiram. Aí o que aconteceu? Tive notícias que ela aplicou o mesmo golpe em São Paulo, o mesmo golpe Porque no uma pessoa não vai fazer Paraná. isso só uma vez, né? Quando Lógico. é má intencionada. Por isso que eu digo, gente, a gente tem que conhecer os nossos direitos e, independente de se vai dar em nada ou não, lutar por ele. Porque você pode estar Aí protegendo volta aquela outra história que você pessoa lá na falou, né? Da frente. Constituição, quando você leu. Te Exatamente. empoderou de informação, né? Você precisa, porque mesmo que aquilo não volte para você, mas você vai estar fazendo pelo outro. Nós estamos aqui para isso, para também ajudar uns aos outros. Então, talvez se o movimento em Recife tivesse sido maior, ela tivesse sido parada antes de chegar em outro local. Isso, provocar outros estragos na vida de outras pessoas, nos Exatamente. negócios. Mas, concomitantemente a isso, eu também fui agraciada por conhecer uma pessoa que me ajudou. Porque nessa época que ela me aceitou, eu fiz uma loucura de entrar no Bazar Prime. Eu digo loucura porque eu nunca tinha feito feira. E a primeira coisa que eu ia fazer era um evento de grande porte no centro de convenções. Minha tia perguntou várias vezes para mim, tem certeza? E eu disse, tenho, tia. Porque eu acho que se eu entrar lá, as feiras vão se abrir para mim. E foi justamente o que aconteceu. Na verdade, eu passei por esse ocorrido em Boa Viagem. Por coincidência, falei com Silvia, né, que era a dona do Bazar Prime. Silvia me atendeu pessoalmente. Eu levei uma caixa com os produtos que eu ia vender lá na feira para ela. A gente conversou bastante. E ela foi me ajudando a entrar nas feiras. E aí, eu comecei Nem a tudo ir. está perdido, né? Exatamente. Que coisa linda, Priscila Kelly Cunha. Que bom que você ressignificou esse baque que não somente ela recebeu, mas muitos outros empreendedores. Deixa eu só reforçar aqui que a Dengos Cozinharte trouxe um ovo que vai ser lançado na Páscoa deste ano, logo, logo. Ovo de Páscoa alusivo ao Dia de Conscientização do Autismo. Você que está assistindo o Recife Amostrado, você entra na nossa página no Instagram, vê essa postagem, vai ter vídeo, vai ter foto. Aí você chama um amigo, convida um amigo, marca ele lá e a gente posteriormente vai fazer, a gente vai deixar todas as instruções por meio de um aplicativo de sorteio, o sorteio para a pessoa ganhar, o sortudo ou a sortuda, este ovo que estará no cardápio dela agora na Páscoa. Daqui para frente, o ano tá só começando, entre aspas, a gente diz começando porque depois do carnaval é que tudo começa, né? Sim. Estamos no mês de março. O que é que você projeta para esse ano para o seu empreendimento? Você já começou o ano abrindo uma loja física em Abreu e Lima. Qual é o endereço e o que é que você projeta para esse ano? Bom, eu abri a loja física lá e continuo atendendo por aqui, tá? Não tô com tanta frequência nas feiras, porque eu fazia
quem me conhece sabe que eu fazia de domingo a domingo. Gente, eu tava Prefeitura do Recife, Alep, Secretaria de Educação, IPA, Secretaria de Saúde. Era semana e final de semana aqui. Então, com a loja lá, eu tô precisando focar um pouquinho lá. Mas eu continuo participando, né, das feiras aqui. Quem vai para a feirinha do IPCEP sabe que de vez em quando eu tô lá, ó, marcando pontinho com Fica onde? vocês. Na praça, em alguma praça? A feirinha do IPCEP, ela é a feirinha mais bairrista. Eu Conta. tenho que Defenda a feirinha do defender, eu tenho que IPCEP. defender a feirinha do IPCEP, porque é a feirinha que eu demorei para entrar e quando entrei não saí mais. Porque eu sou muito chorona e eu não vou chorar. Chore não, porque eu choro também. Mas assim, de 2024 para 2025, eu passei por muitos altos e baixos no cunho pessoal. E as minhas amigas empreendedoras, a minha amiga Paulinha, que é dona da feirinha, a família de Paulinha, os amigos de Paulinha, todo mundo, às vezes ia me buscar no carro. Passei 2 meses usando muleta, ia me buscar no carro, carregava minhas coisas, montava minha barraca, me ajudava a vender, comprava. E eu ainda ia para casa com o coração muito, muito grato por eles. Então, assim, Aí você não larga essa não feirinha de largo a jeito feirinha algum. do IPCEP. E antes ela fazia na rua onde fica a Colab, porque a feirinha ela tem uma loja colaborativa, tá, gente? Que também tá com produtos de Páscoa. Passem lá na loja Colab, porque tem muita coisa legal. Vocês vão encontrar de tudo que vocês imaginarem. E aí, ela fazia lá na rua, onde fica a Colab mesmo. E às vezes, na maioria das vezes, agora ela tá fazendo na Praça do IP, que fica bem próximo, Praça do IP, no IPCEP, no Zona Sul do IPCEP. Recife. Isso. Ela faz nesses 2 locais. E além dela, eu saio andando pelas feirinhas. Eu já fiz feirinha do parque, já fiz o Lindo algumas vezes. Tem algumas feirinhas que eu nunca fiz, nunca Não passei entrou na. ainda. Não, não. É, acho que eu não entrei ainda a Rua Arte. Eu cheguei perto de entrar na Rua Arte, mas eu não consegui, por questões minhas mesmo, mas já estava certo. A feirinha da Aurora. Eu não entrei enquanto Dengos, mas meu lado produtora cultural entrou Sim. com Legião Urbana Cover Ah, Recife. que Que massa. inclusive, eu acho que agora não, porque o espaço é nosso, tá? Das mulheres. Mas para os próximos meses, lá Você para vai, você maio, vai sugerir. chame Legião Urbana Cover Recife para ter uma conversa, porque eles estão levando o nome de Recife pro Nordeste, gente. É a banda que eu conheci na feirinha, colaborei, né, com a produção deles em alguns aspectos e coloquei Segue na feirinha, trabalhando. segue trabalhando, estão crescendo cada vez mais. Hoje já atuam no Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, É um Pernambuco, caso de empreendedorismo Paraíba. cultural e musical também, né? Também, então tem esses 2 lados aí que coexistem aqui e que eles, até eles eu levei pra feirinha. Será que eu gosto da feirinha? Gosto demais. Eu só penso que agora eu preciso realmente fazer uma crítica que eu espero que entendam construtiva, mas as feirinhas precisam ser mais ordenadas, sabe? Infelizmente, as pessoas confundem muito as coisas e hoje enxerga o empreendedor como a sua fonte de renda. E não é assim. O empreendedor, ele tá ali para se manter, às vezes para manter a família, muitas vezes coloca até o que não tem para poder estar ali presente. E eu falo isso tanto do pessoal de artesanato como de gastronomia. Enquanto curadora, eu tenho muito cuidado, sabe, com eles, porque eu sei o quanto é difícil você pagar a feira, você pagar Uber, você se alimentar, você pagar um colaborador e sair daquele lugar sem vender uma peça, sem vender um produto. Quem é de gastronomia perde, porque muitas vezes o pessoal faz, para gastronomia é fácil porque comida sempre vende. Não, nem sempre comida vende, comida se perde e você ainda tem que comprar insumo para poder ir para outro lugar ou fazer alguma outra coisa e levantar dinheiro de novo. Então não pode enxergar aquele empreendedor que faz parte da feirinha como uma fonte de renda, pensando no cifrão. Você tem Exatamente. que dar suporte, estrutura, E organização, isso não tem colocar mais acontecido gente muito. do que a capacidade do local. Do que a capacidade do local, produtos repetidos demais, né? Sim. Como eu falei para você, eu colaboro com a do chefe e lá a gente consegue ter até 3 pessoas de um mesmo subsegmento
porém com suas particularidades, mas Sim. até Diferenciado 3. no final. Até 3. Uhum. E aí, às vezes, eu fico com a dor no coração de chegar numa feira e ver 5 laços, de ver 7, não sei quanto. Porque a gente tem que pensar que se aquele empreendedor que fez tudo, moveu céus e terras para estar ali, ele não tiver resultado, ele não volta, ele não indica a sua feira, pelo contrário, ainda vai falar mal da organização dela. E às vezes tem gente que não faz isso até por medo de represália, que sim, existem represálias, Claro. né? Existem represálias. Eu Infelizmente. já passei por várias, né? De realmente não me dobrar. Minha proposta é ter um cardápio acessível, né? Eu trabalho com produtos sazonais justamente para tentar que esses produtos eles tenham um custo menor e eu possa vender mais barato, porque eu penso nos empreendedores que estão lá, que vão se alimentar, que vai com R$ 8, R$ 10 na carteira para comer alguma coisa, Uhum. para poder ficar ali 7 horas, 8 horas, Quase um dia inteiro. quase um dia inteiro, que às vezes pensam assim, a gente vai colocar a feira aí dia e noite e o pessoal que decida e que se vire para estar lá, mas não é pensar só dessa forma. Se você vai ter uma feira que vai durar o dia inteiro, realmente eu vou ter suporte para que aquela feira dure o dia inteiro. Se ela dura um período, aquele período que ela vai durar, eu vou ter suporte. Tem muitos que vai lá, monta e acabou-se, né? Quem chegar, chegou. Quem não chegou também não tem problema. Não se preocupa com o público, né? Não se preocupa com nada. Então, não é assim. Os empreendedores, eles estão ali e eles merecem respeito. Assim como o público também merece, né? Porque uma coisa está envolvida na outra. Lógico. Priscila Kelly, muito obrigada pelas suas informações, troca de experiências. Foi uma entrevista muito rica, né? Você tem uma maturidade bem bacana. E a Obrigada. Dengos Cozinhar trazendo de presente esse ovo temático, alusivo ao Dia de Conscientização do Autismo. Está no nosso Instagram. Compartilha. Conhece também o Instagram da Dengos Cozinharte, que é o Sim. arroba Dengos Cozinharte, assim? Isso, @Dengos Cozinharte. Vai conhecer a loja, Rua Bromo, 224. Em Abreu e Lima. Lá em Abreu. Quem não puder ir para Abreu, tem problema não, viu, gente? Eu venho para aqui também, então eu vou estar um dia lá na Colab do IPCEP, vou estar um dia em parceria com o Empório no Rosarinho, e aí eu vou fechando aqui as parcerias com o pessoal, vou divulgando no Instagram onde é que eu vou estar, para ir atendendo vocês dessa forma. Perfeitíssimo. Muito obrigada, parabéns pela sua história. Obrigada. A gente termina aqui o nosso Recife Amostrado de hoje. Você que está nos assistindo, compartilha. Troca aí, né, esses nossos endereços, nossos perfis com quem você sabe que se interessa pelo empreendedorismo também. E aí, toda sexta-feira de março, uma empreendedora que a gente já vem nessa trajetória desde o começo do mês, já vai estar aqui no nosso Recife Amostrado. Esse podcast que é da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. A produção é do Guilherme Anjos, a edição é do Admilson Rufino, a apresentação é minha, Lina Fernandes, e Rafael Bandeira é o nosso fotógrafo. Vou anotar aqui. Sexta-feira que vem a gente tá de volta.